Então, boa tarde a todos. Eu me chamo Celeste, eu sou membro da SEG de Student Chapter da UFPR e nesse segundo semestre organizamos o projeto Rochas e Minerais Industriais no Paraná, o qual estamos discutindo diversos aspectos e contextos relacionados ao uso e à exploração desses materiais no estado. Hoje vamos ter nossa primeira apresentação do ciclo Cidade, com o professor adjunto do Departamento de Geologia da UFPR, Germán Venueza. O título da palestra é Rochas e Minerais Industriais no Contexto Urbano de Curitiba. Germán formou-se em 1990 pela Universidade de Brasília. Especializou-se em hidrogeologia e geologia de engenharia pela Universidade de Tübingen, na Alemanha, em 1991. Concluiu mestrado em geotecnia pela Universidade de Brasília em 94 e doutorado em geologia aplicada em mecânica das rochas pela Universidade de Tübingen em 98. Profissional com mais de 30 anos de experiência no ramo da geologia, seguiu carreira acadêmica e dedicou muitos anos de trabalho em grandes empresas de mineração. Desde 2018 é professor adjunto e vice-chefe do Departamento de Geologia da UFPR, atuando também como coordenador do estágio e do Laboratório de Informática. Na UFPR, atua nas áreas de mecânica das rochas, exploração mineral e geotecnia. Hoje, Germán vai falar um pouco sobre o contexto de Curitiba, as contribuições das rochas e minerais industriais para o crescimento urbano e sobre relações de cidade e áreas de lavra. Germán, é muito bom ter você aqui como nosso primeiro palestrante. Obrigada por nos ajudar desde o começo do projeto e obrigada por aceitar nosso convite. E só mais um lembrete, as perguntas podem ser mandadas no chat do YouTube e no final a gente vai disponibilizar o link do certificado. É com você, Germán. Bom, Celeste, agradeço a você, né, e aos demais colegas aí do Student Chapter de Geologia Econômica da UFPR. Para mim foi uma satisfação ter sido contatado e convidado por vocês, né, para participar dessas discussões, né, relativas a rochas e minerais industriais. É um dos temas que aqui na UFPR eu estou também tendo a oportunidade de desenvolver, né? E, bom, eu vou iniciar então a minha conversa, né, com vocês, divulgando como introdução o vídeo que vocês prepararam relativos à própria construção de Curitiba, né? Curitiba é considerada uma cidade inteligente e sustentável. A capital foi moldada por urbanistas que olharam e usaram a exploração mineral e a geodiversidade de forma positiva. As calçadas, a pavimentação, os monumentos, os prédios e as casas foram construídos com materiais geológicos da região. A história de Curitiba tem tudo a ver com a mineração das rochas e minerais industriais, um mercado muito importante para o desenvolvimento do Paraná. Antes de começar, vamos falar da ideia que temos de tempo. A noção do tempo geológico é muito diferente da noção de tempo que temos em uma vida humana. Enquanto estamos acostumados a pensar em horas, dias e séculos, no caso dos processos geológicos, pensamos em milhões ou até bilhões de anos. Uma analogia interessante é comparar esse tempo com um calendário atual. Se ajustarmos a idade da Terra, que é de 4,6 bilhões de anos, dentro de um calendário, os humanos só começam a aparecer na história apenas no último dia do ano, às 20 horas e 14 minutos. Ou seja, teriam vivido apenas as últimas 3 horas e 46 minutos do ano. Os dinossauros, por exemplo, teriam vivido entre os dias 13 e 26 de dezembro, ou seja, apenas 13 dias do último mês do ano. Em Curitiba, temos rochas que surgiram na metade da história da Terra, e foi por causa do ouro existente em algumas dessas rochas que se deu o início da ocupação de Curitiba no século XVII. Antes mesmo da exploração em Minas Gerais, os garimpeiros se instalaram nessa região, nas margens do rio Barigui. Posteriormente, o ciclo da erva mate proporcionou uma diversidade econômica. Por isso, mesmo após o esgotamento dos depósitos de ouro, os colonos não abandonaram a região.
A crescente urbanização nos séculos seguintes tornou necessário o uso das substâncias minerais para a construção da cidade. A região norte de Curitiba apresenta um relevo caracterizado pela presença de morros de topos arredondados ou alongados. Nessa região, existem rochas metamórficas da unidade geológica denominada Complexo Atuba. Alguns pontos turísticos da cidade, como a Unilivre, o Parque Tanguá e o Parque das Pedreiras, já foram o local de extração dessas rochas, que são utilizadas na construção civil, desde a estrutura das casas e muros até nos asfaltos e paralelepípedos da cidade. Formado por rochas com até 2 bilhões de anos de idade, o Complexo Atuba era composto por rochas similares a granitos que ao longo do tempo foram deformados em altas temperaturas e pressões, formando assim os gnáisses e os migmatitos. Há aproximadamente 800 milhões de anos, na região de Curitiba, existiu um mar em que foi depositado areia, argila e carbonatos. Esses materiais foram metamorfizados, o que gerou rochas como quartzitos, filitos e mármores, que marcam a chamada formação Capiru. Os filitos são rochas argilosas que servem como matéria-prima na indústria do cimento, nas cerâmicas tradicionais e na fabricação de tijolos. Os quartzitos são bastante utilizados como saibro, material incorporado nas misturas de cimento e areia. Esses materiais eram lavrados em território curitibano, porém, com o crescimento da cidade, a extração se deslocou principalmente para Colombo e Almirante Tamandaré. O mármore é constituído por minerais de carbonato, que são a principal matéria-prima do cimento. A norte de Curitiba, existem muitas minas voltadas para a extração desse material, entre elas a mina Saivá, que alimenta a maior fábrica de cimentos da América Latina, a unidade Rio Branco do Sul da Votorantim Cimentos. Os mármores podem ser vistos em sua forma original em rochas ornamentais e nos bloquinhos de petit pavé das calçadas da cidade. Nesse clássico calçamento, junto aos paralelepípedos de mármore branco, estão os diabásios pretos, que também costumamos observar na forma de lousinhas e paralelepípedos no Largo da Ordem. Diabásios são rochas ígneas que aqui no Paraná foram geradas durante a separação da América do Sul e do continente africano. No túnel do Parque Tanguá é possível atravessar um desses corpos que um dia foi magma fervente atravessando a crosta. Do centro ao sul da cidade, o relevo é marcado com morros suaves e planícies próximas aos rios. São formados por rochas sedimentares de natureza mais argilosa e arenosa, tratando-se da formação Guabirotuba da Bacia de Curitiba. Os estudos geológicos interpretam que quando essa unidade se depositou, o clima da região era semiárido a quase desértico. Isso tudo há apenas 1,5 milhões de anos atrás. Em um processo constante, a água transporta rio abaixo partículas de argila e areia. Os rios de Curitiba não são diferentes. Naturalmente, as enxurradas fazem o rio transbordar e alagar seus entornos. Quando a água volta ao nível normal, parte da argila e da areia se alojam nesses lugares, e é por isso que nos entornos dos rios são extraídas argila e areia. O uso da argila para cerâmica e construção civil, feita nas olarias, deixou grandes chaminés por toda a cidade. A ocupação desses ambientes é um problema, pois é naturalmente alagadiço. Curitiba protege seus rios e sua população ocupando as margens dos rios com parques lineares, dessa forma evitando a impermeabilização do solo e a inundação das casas. Ao olhar ao redor da cidade, é possível observar os aspectos da geologia e da exploração mineral que ela vivenciou. Fez e faz parte do processo de desenvolvimento consumir rochas e minerais industriais, como vimos durante esse passeio. Mas também é importante o gerenciamento dos impactos da mineração com ideias inovadoras. Curitiba foi construída com a geologia e planejada conhecendo-a, o que é uma grande marca que esperamos que seja passada adiante. E, irmã, você. Tá, ok. Bom, eu espero que para as demais pessoas que estejam assistindo, que o vídeo, que foi muito bem elaborado por vocês aí do Student Chapter de Geologia Econômica da UFPR, ele tenha
tenha sido apresentado normalmente, tá? Eu estou aqui na universidade, meu gabinete, e mesmo tendo colocado aqui o meu 4G, ele ficou bem mascado, né? Não deu para entender totalmente o que estava sendo dito. Então, na apresentação que eu vou deixar depois para vocês, tem o enlace, né, o link. Então, aqueles que, por acaso, também não tenham tido a mesma qualidade de recepção, né, eu peço que deem uma olhada, porque realmente vale a pena. O vídeo é bastante interessante, bastante instrutivo. Isso também esse evento, né, apesar de um pouco desagradável, deixa para a gente também uma reflexão, né? Nós estamos vendo aí a universidade pública gratuita sendo instada a iniciar o quanto antes a volta ao ensino presencial, diferentemente de instituições particulares que talvez estejam conseguindo fazer nesse momento o ensino remoto, né? Nós vemos que a universidade pública e gratuita, né, no Brasil, ela vem sofrendo há tempos com restrição de verbas e nós temos dificuldades. Então, esse momento que nós vivemos agora deixa a gente pensativo em relação ao que seria se nós tivéssemos, sem as devidas condições, começado com o ensino remoto à distância de uma maneira mais ampla, né? E então eu vou tentar agora fazer a sequência aqui, apresentando um PowerPoint para vocês, né? E eu peço que a Celeste confirme que está sendo passado. Tá ok, Celeste? Tá ok, professor. Ok. Bom, então aqui não deu certo, vamos passar em frente, né? Bom, Curitiba, ela se iniciou aí em 1693, na fundação, né? O brasão da cidade é muito bonito e ele chama atenção para a origem da cidade, talvez de uma forma discreta, né? Mas se a gente pensar essa coroa, né, que é chamada castelo na heráldica, ela, por ter essas 5 torres, ela indica que Curitiba é uma capital estadual, né? E ela tem a cor do ouro. E esse ouro, como foi dito no vídeo inicial, né? Ele foi o motivo pelo qual a ocupação humana se iniciou em Curitiba, né? Se a gente lembrar, 1693, o Brasil ainda era colônia, né? E Portugal tinha dívidas, né? E Portugal queria ouro, pedras preciosas, né? Diamantes. Então, inicialmente, foi encontrado ouro aqui no Brasil, né? Como a gente viu, né, ao longo aqui do Vale do Bariquí, né? Talvez o cursor aí do meu mouse esteja aparecendo. E a questão é que o ouro aqui era um ouro mais fino, não era tão abundante como ocorreu de ser encontrado alguns anos depois nas Minas Gerais, né? Na região lá da Vila Rica de Nossa Senhora do Pilar do Ouro Preto, né? Atual Ouro Preto. Então, essa colonização, essa atividade mineira, ela acabou se transferindo aqui do Paraná, onde ela inicialmente tinha ocorrido, né? E foi para o estado, então província, que tem o nome de Minas Gerais, sugestivamente, né? Indicando que a mineração lá era, e atualmente ainda é, mais, vamos dizer, pujante, tá? Então, eu não estou fazendo propaganda da água Ouro Fino, né? Mas essa água, ela
ela tem as fontes, né, ela é captada ali na sequência de Santa Felicidade, né, rumo aqui ao noroeste, em Campo Largo, e as localidades dessa região remetem a esse passado, então, de mineração aqui no entorno de Curitiba, né? Nós temos, além da água, Ouro Fino, temos Bateias, né? E são nomes que remetem, então, a esse ciclo inicial do ouro, a mineração. Mas a nossa fala nesse momento não é sobre ouro, minérios metálicos, mas sim sobre as rochas e minerais industriais, né? E aqui a gente tem, então, uma série de outros minerais que talvez não tenham um valor inicial e agregado tão elevado quanto o ouro, né? Por exemplo, areia, argila, mas esses minerais e rochas, né, eles são muito importantes na economia, tanto do país, como dos estados e de municípios, inclusive da região metropolitana de Curitiba, né? Um desses usos é exatamente materiais de construção, e como foi dito no vídeo, né, Curitiba, além do ouro, ela prescindiu da mineração e ela se favoreceu da geologia local a partir do momento que nós, aqui na região, tínhamos rochas, né, as rochas que serviram para a construção de monumentos, de prédios, né? E a gente vê aqui, então, um exemplo também do calçamento, né? E isso daí, então, ao longo dessa apresentação, a gente vai discutir um pouquinho. Os gnáceos e migmatitos, né, eles são, então, rochas mais resistentes, eles são utilizados para muros, para as próprias construções, né, e também no calçamento. E eles estão, então, associados a esse complexo Atuba, né, que no tempo geológico, ele é relativamente antigo, ou seja, tem 2 bilhões pouco menos de 2 bilhões de anos, né, as rochas desse complexo, que eram inicialmente de natureza granitoide, e com o metamorfismo e deformação, as temperaturas aumentaram, a pressão também, e esse material inicial, ele então foi fundido parcialmente, dando origem aos gnáceos e aos migmatitos, né? Esse material ele foi, então, inicialmente explorado, né, lavrado na região norte de Curitiba. Então, aqui nós temos o Parque Barigui, né, a Unilivre, o Parque da Pedreira, todos são exemplos de antigos locais de extração. E isso já nos traz um primeiro tópico de discussão, né, que eventualmente ainda não é tão pensado aqui no Brasil, né? Apesar de que aqui à direita eu coloco para vocês, né, a capa, né, do Guia para Fechamento de Mina, proposto pelo IBRAM, que é o Instituto Brasileiro de Mineração, é um instituto ligado às grandes empresas de mineração, e nós temos aqui do lado esquerdo um documento mais recente, que é, então, do International Council for Mining and Metals, que é também uma entidade, né, financiada pela indústria da mineração, e esse segundo documento, ele foi proposto em 2019, e são, então, iniciativas que a mineração, a indústria da mineração, né, apresenta, de forma que aqueles locais, né, onde a mineração de bens que são extremamente necessários para o desenvolvimento da humanidade, eles foram lavrados, né, e que a gente, então, a partir do momento em que pensa essa atividade essencial, né, para o nosso modo de vida atual,
que a gente pense desde o início como ela vai ser feita e como ela vai ser finalizada, a gente, então, pode, dentro do tempo de vida desse empreendimento, que algumas vezes pode ser maior do que a própria vida humana, mas não tão longo quanto o tempo geológico, né? Ou seja, os bens minerais, eles normalmente não conseguem ser repostos pela natureza, né? Pelos processos geológicos, na velocidade que nós poderíamos estar nos aproveitando de uma segunda safra, né? Então, em função disso e também da rigidez locacional onde eles ocorrem, é onde você tem que lavrá-los, né? Aqui em Curitiba, no século XVII, foi descoberto o ouro era necessário, esse ouro foi lavrado, e para que as pessoas pudessem viver nessa localidade, foram, então, construídos as primeiras residências utilizando os materiais geológicos disponíveis, tá certo? Então, essa rigidez locacional, ela pode ser uma bênção, né? E, em alguns casos, e no Brasil, os exemplos que a gente tem geralmente são não de bênção, mas de maldição, né? Porque acaba tendo uma série de problemas subsequentes à atividade mineral, como a própria degradação ambiental, né? Então, a gente fica com um questionamento de que o próprio fechamento ele tem que ser bem pensado, e aí Curitiba é um exemplo, né? Porque esses vários locais onde houve lavra de materiais que foram necessários para a construção da nossa cidade, né? Eles vieram mais recentemente ser transformados em outro tipo não vou falar empreendimento, mas um outro tipo de situação, atividade que acaba revertendo para a sociedade. Então, além de, por exemplo, no Parque Tanguá ter sido lavrado, né, os guinais, migmatitos e também diabásio, hoje nós temos um parque que favorece aquela comunidade ali no entorno, tá certo? Só que a época da mineração, em que essa pedreira existiu, não havia essa consciência e esse conhecimento técnico de que o fechamento de minas ele deveria ser melhor planejado, né? E aí, voltando também àquela questão de a mineração pode ser uma bênção ou uma maldição, a partir do momento que nós formamos profissionais capacitados, né, como os geólogos que a UFPR vem formando e deve continuar formando, né, a gente tem a possibilidade de aperfeiçoar a maneira como essa atividade, mais uma vez, essencial no desenvolvimento da própria espécie humana, né, e da civilização, desde o Paleolítico, né, se a gente pensar aí no tempo geológico, a gente tem Paleolítico, seria então a pedra lascada, né, depois Neolítico, a pedra polida, e aí a gente vai seguindo por uma série de marcos do nosso desenvolvimento como sociedade, como civilização, que estão atrelados à mineração, idade do bronze, do cobre, né, do ferro, quando é muito bom uma determinada época, a idade do ouro, né? Bom, uma curiosidade, no Parque Tanguá, então, a gente tem lá na região do túnel um dique de diabásio, e esses diques de diabásio, eles geram os mesmos materiais que são utilizados aí no Petit Pavé de Curitiba, esse material mais escuro, e também em calçamentos, né, formando aí essas lousas, né? O material mais escuro seria, então, o diabásio, que geologicamente se insere no contexto do grupo Serra Geral, né? É um grupo de rochas predominantemente vulcânicas, mas tem associação de rochas sedimentares também, e essas rochas elas começaram, então, a
a se formarem no momento em que a América do Sul, inicialmente, vamos dizer, solidarizada, soldada à África, né, no continente Gondwana, ela começa, então, a se separar em torno de 130 milhões de anos atrás. Essa separação, ela implicou, então, em uma fragilização da crosta terrestre e, ao longo de direções preferenciais, essas zonas de fragilidade permitiram, então, que o material magmático subjacente à crosta terrestre ele ascendesse, né, formando, então, esses diques associados à atividade vulcânica, o vulcanismo. Tá? Bom, além do diabásio, né, que seria, então, uma rocha ígnea, mais depositada, solidificada, né, em subsuperfície, nós temos também a rocha mais clara, que seriam os mármores, né? Os mármores eles podem ser utilizados, então, para o calçamento, mas também como pedra ornamental para revestimento aí de interiores, também para a confecção de pias, tanto de banheiros quanto de cozinhas, né? Nos shoppings aqui de Curitiba, nós temos exemplos muito bonitos aí desse tipo de, não só do mármore, né, mas outros tipos de rochas ornamentais que também se inserem, se enquadram nesse contexto das rochas e minerais industriais. O mármore estaria, então, associado à formação Capiru, que ela teria se formado, então, até por volta de 800 milhões de anos, e não seria uma região mais a norte de Curitiba, que corresponderia, então, ao mar, né? E nesse mar, a gente teve não só a deposição em regiões mais profundas das rochas carbonáticas, que por metamorfismo e deformação dariam origem aos mármores, né? Mas também rochas mais argilosas, que dariam origem a filitos, né? E também materiais mais arenosos, que dariam origem, com metamorfismo, né, aos quartzitos. Todos esses materiais, então, gerados, eles vão ter aproveitamento econômico, né? O quartzito, ele pode ser aproveitado, por exemplo, para fazer esse lastreamento, né, de estradas vicinais. Em alguns casos, ele pode ser utilizado também como rocha ornamental e, em determinados casos, como aqui em Curitiba, onde você já tem uma maior dificuldade para extrair a areia nos vales dos rios, quartzitos que sejam mais alterados, mais brandos, eles podem vir a ser cominuídos, moídos, né, lavados, para fazer uma areia industrial. Isso acontece, por exemplo, aqui no município de Balsa Nova, né? Os filitos, pela origem dele argilosa, eles podem ser utilizados, então, na indústria da cerâmica, tá? E os mármores, eles têm, então, essa característica de serem predominantemente constituídos por calcita, que é um carbonato de cálcio, esse cristal aí bonito que aparece na parte superior dessa figura, né? E os carbonatos, eles normalmente se dissolvem nas condições que ocorrem na superfície da Terra, né? A umidade, a acidez do ar fazem com que essas rochas carbonáticas, né, elas se dissolvam, então elas podem gerar cavernas, tá certo? E esse tipo de rocha, então, é mais frequente aqui a norte de Curitiba. Nós temos Almirante Tamandaré, Rio Branco do Sul, né? Em Rio Branco do Sul, por exemplo, nós temos essa mina Saivá, uma das maiores minas aqui do Brasil, e de cimento seria, então, a maior de calcário, rochas carbonáticas, melhor dizendo, para a indústria cimenteira, seria a maior aqui da América Latina, né? E essa foto, ela é interessante porque
aqui em primeiro plano, à direita, né, nós temos aqui a própria mina, né, com suas bancadas, né. Essas bancadas eu chuto aí que elas devem ter pelo menos 10 metros de altura, então dá para vocês terem uma ideia que essa mina aí tem talvez 200 metros de profundidade, né. Aqui do lado esquerdo nós temos uma pilha de disposição de estéreo, que é o material que cobria o minério, né, a rocha carbonática, e se a gente vê aqui, para a direita, em direção a Rio Branco do Sul, nós temos um morro, né? Esse morro é onde essa empresa de mineração tem a fonte futura de rocha a ser lavrada. Então, se a gente pensar que essa atividade ela é uma atividade necessária, regularizada, regulamentada e permitida por lei, existe todo um processo de licenciamento ambiental, né, e também de concessão de lavra, seja então pelo órgão ambiental aqui do Paraná, agora o IAT, né, ou pela Agência Nacional de Mineração, antigo DNPM, essa atividade ela é autorizada e regulamentada. Então, nós vemos que essa mina ela vai avançar em direção a Rio Branco do Sul. E Rio Branco do Sul, talvez, num futuro não muito distante, tenha reclamações aí a fazer dessa atividade da mineração. Então, dos desafios que nós temos, né, seria exatamente de tentar nos anteceder a eventuais problemas e procurar fazer da mineração, que é, mais uma vez, friso, né, necessária, imprescindível para não só para o nosso desenvolvimento como espécie humana, né, mas também para a manutenção do nosso modo de vida atual. Então, a gente tem que procurar fazer uma conciliação entre a necessidade que os seres que habitam essas cidades têm dos bens minerais, né? No caso aqui especificamente, essa rocha carbonática vai ser, então, uma rocha ou mineral industrial, e o ônus que essa atividade eventualmente pode trazer, tá certo? Outros materiais que nós necessitamos, né, são as areias e as argilas. E aqui na região de Curitiba, inicialmente elas foram obtidas, né, desses leitos de rios, né, que estão associados a ocorrências da formação Guabirutuba, que é uma formação bem mais recente no tempo geológico, né, ela seria um bebezinho aí, talvez até um feto, né, 1,5 milhões de anos, está aqui destacada em cores mais creme, né, por isso eu coloquei o título nessa cor meio laranja, meio amarelada. E, então, essa formação, ela teve origem numa época em que a nossa região ela tinha condições desérticas, tá? E isso daí ocorreu há 1,5 milhões de anos. Então, esse é um outro ponto que a gente também deve estar atento, né? Que a Terra ela tem um equilíbrio, né? E esse equilíbrio ele é um equilíbrio que ele é dinâmico. Então, há 1,5 milhões de anos, essa região nossa era uma região desértica, né? E a gente deve, então, refletir se a nossa ação no planeta ela pode estar acelerando processos, né? E que, eventualmente, podem até culminar em tornar a nossa própria existência
mais difícil e, em casos extremos, até inviáveis. Então, mais uma vez, os profissionais da área da geologia que vêm sendo formados, eles podem também vir a contribuir para esse debate. Tá? Bom, a areia, ela foi, então, lavrada ao longo dessas várzeas dos rios, né? E aqui nós temos uma visão aérea e nós temos, então, uma situação em que essas áreas que foram dragadas, hoje em dia, elas podem ser áreas que, em função de um mau planejamento da atividade, em função de não haver uma preocupação, inclusive, em termos de planejamento, né, da própria atividade, do que vai ser depois, a gente pode ter problemas com essas regiões aí que foram antigas cavas, né, e que eventualmente podem gerar problemas, tornando-se áreas alagadiças, podem ser também áreas de criadouro de mosquitos. Então, tem que se pensar em uma maneira de que a necessidade de um bem mineral, ela seja feita de forma a considerar todos os aspectos, não só o aspecto econômico e o aspecto técnico, a necessidade daquele bem mineral, mas também, ao longo do tempo, a melhor forma de se obter esse bem, né? Então, hoje, aqui no entorno de Curitiba, já é mais difícil que esse tipo de atividade seja permitido, mas o que a gente pode fazer com esses locais que já foram afetados, né? A gente vê ao longo aí da nossa cidade uma série de antigas chaminés de olarias que atestam que, além da areia, a argila também era necessária e foi lavrada, né? E uma das possibilidades que a gente pode pensar é que os parques lineares que vêm sendo construídos ao longo dessas áreas de antiga exploração de areia ou de argila, e as próprias cavas, né, elas podem ser transformadas em parques, né, e esses parques eles serviriam, então, como amenizadores, como tampões para amortecer essas enchentes, né. Agora, uma outra possibilidade, a gente está vivendo, né, um momento bem particular de estiagem, a gente pode pensar, por que não, de repente, fazer uma reavaliação dessas áreas, eventualmente fazer uma lavra, uma segunda lavra dessas áreas, de forma a fazer áreas mais profundas que poderiam servir como espécies de piscinões, eventualmente até com interligações, né? E esses piscinões, eles poderiam eventualmente, né, se estudado aí o balanço hídrico da região, servir como açudes, como reservatórios de água, que poderiam ser utilizados pela população em épocas de estiagem, como a gente está vivendo, né? Então, isso daí é uma coisa que a gente pode pensar e que nossos governantes deveriam estar atentos. Daqui a aproximadamente 45 dias, né, acho que ontem foram os 45 dias exatos, nós vamos ter a oportunidade de escolher o nosso próximo prefeito, né? Esse tipo de planejamento, de visão, é muito interessante que o nosso escolhido tenha, né? E, mais uma vez, os profissionais da geologia podem e devem contribuir também para esse tipo de planejamento. Aqui, tomando uma outra atividade que o SEG, o FPR, vem desenvolvendo, né, para o estudo e divulgação da utilização das rochas e minerais industriais, nós temos aqui
aplicações desses materiais na casa e na cidade. Então, numa residência a gente tem o vidro, que em grande parte é areia, né? Tijolos, que vêm das argilas, também dos filitos, né? A porcelana, e nós temos aqui no Paraná uma indústria também de transformação dessas argilas que é muito forte, né? A gente tem aí uma série de empresas, né? Embasa, o próprio Porto Belo, né? A porcelana Schmidt, aí já na parte de utilitários, as rochas ornamentais, como a gente havia visto ali quando falamos do mármore branco Paraná, né? Cerâmicas de revestimento, cerâmica estrutural, né? Por exemplo, os vasos sanitários, né? As tintas, elas levam caulim, elas levam uma série de pigmentos, né, que são também considerados rochas e minerais industriais. O rejunte, que serve para vedar os pisos, né, sejam eles de porcelanato ou de rochas, né? E, além dessas utilidades, né, o grupo do SEG, né, fez também um estudo bem interessante sobre a contribuição das rochas e minerais industriais para o estado do Paraná. Então, foram apresentados aqui alguns dados que mostram, né, a relevância desse setor para a nossa economia. Então, nós temos ali a própria geração de emprego, né? E a gente vê que a atividade cimenteira aqui ela é significativa, né, com mais de 13 mil empregos, está concentrado, então, na região norte de Curitiba, mas nós temos a cerâmica, temos ainda a extração de pedra, areia, argila, né, as próprias rochas ornamentais, certo? E a gente vê nessa figura da direita, né, a contribuição que esses diversos materiais, né, rochas e minerais industriais têm para a compensação financeira pela exploração de recursos minerais, a CEFEM, para o nosso Estado, né? Então, essa contribuição é uma taxa, é um imposto que as empresas que fazem a mineração pagam para o Estado, e o Estado depois aplica em benefício da população, né? E então nós temos ali que as rochas carbonáticas, né, principalmente associadas à indústria cimenteira, elas contribuem com mais de 1/3 desse percentual. As rochas para brita e revestimento, 27%, né? Areia, quase 8%, a fluorita, que é utilizada como fundente, né, também utilizada na indústria de vidro, um pouco mais de 2%, e a gente tem ainda uma contribuição significativa das argilas, do talco, né, do saibro e do filito. E vemos ao lado desse quadro o ranking, né, a lista de municípios que mais arrecadam CEFEM aqui no Paraná. Então, Curitiba, hoje, é uma cidade já desenvolvida, o padrão de vida dos moradores já é mais elevado, a gente já não quer que tenhamos aqui uma pedreira no nosso quintal, ou que extraiam a areia ou a argila no nosso jardim. Então, esses bens minerais que continuam sendo necessários, né, porque apesar aí da pandemia, a construção civil não para, né? Então, esses materiais eles acabam tendo que ser obtidos em localidades mais distantes, né? Mas ainda aqui na nossa região metropolitana. E aí eu retomo um ponto que eu coloquei para vocês, de que as ocorrências geológicas elas têm uma característica diferente, por exemplo, de uma instalação industrial que não tenha a ver diretamente com a mineração. E essa característica é o quê? A rigidez locacional. A areia,
ela vai ocorrer em determinado local. Se eu quero uma areia mais barata, eu vou transportar essa areia pouca distância, tá? Mas a partir do momento que um morador ele já não quer que a areia seja extraída no jardim dele, ele vai, então, uma vez que necessite de areia para construir uma nova casa, ele vai ter que pagar um pouco mais caro, porque essa areia vai estar sendo produzida eventualmente em balsa nova, a partir de um quartzito ou de um arenito, ok? Seguindo, nós temos aqui, eu não vou entrar muito em detalhe, depois vocês podem dar uma olhada ou na minha apresentação ou na própria página do SEG UFPR no Facebook, né, que dá detalhes aí da produção de uma série de rochas e minerais industriais que no Paraná são importantes, são significativos, tá? Aqui estão elencados alguns dos trabalhos que fundamentaram, então, com dados, né, essas figuras. E, então, eu me aproximando já do final e depois para a nossa discussão, né, fecho, né, com o fato de que a gente procurou, então, discutir um pouco esses aspectos, né, das rochas e minerais industriais em Curitiba, algumas coisas relacionadas com o Paraná, e isso intrinsecamente associado à mineração, né? A mineração, que, como eu disse, ela é essencial para a nossa espécie humana, pelo menos desde o Paleolítico, né? E em função aí de situações que vêm sendo apuradas, né? Ela está em xeque aqui no Brasil, mas a gente deve ver a mineração da mesma forma como vemos outras indústrias que são essenciais para o nosso modo de vida atual, por exemplo, a indústria aeronáutica. Com a indústria aeronáutica, eventualmente ocorre um acidente, né? E esse acidente, ele vai ser, então, estudado, bem estudado. Nós vamos, então, abrindo a caixa preta, descobrir o que deu errado, eventualmente punir os responsáveis, né? Indenizar quando cabível, né? E de preferência o mais rapidamente aqueles que foram afetados, né? E a regulamentação, os critérios técnicos, eles têm que ser melhorados de forma que a indústria não pare, né? Ela volte quanto antes a operar e contribuir para a sociedade, mas que ela seja feita de uma forma melhor. E nisso, mais uma vez, nós, geólogos e futuros geólogos, temos uma contribuição a dar. Essa figura, né, que foi preparada pela Mineropar, que era o antigo Serviço Geológico do Estado do Paraná, hoje, até contrariamente a isso que eu estou dizendo aqui, esse órgão que tem publicações excelentes, né, ele foi sendo englobado por outros órgãos da administração do Estado do Paraná e hoje ele faz parte, então, do Instituto de Água e Terra. Tá? Mas nesse diagrama aqui, a gente tem, então, as principais cidades do Paraná, né, e os contextos geológicos e quais são os principais bens minerais encontrados e exploráveis nessas regiões, nessas cidades do nosso estado. Essa é uma informação recente, né, do Instituto de Água e Terra, e ela fala sobre a contribuição, então, desse setor, ou seja, da indústria mineral, para o nosso estado, né? Então, em 2018, e esse é o dado mais recente, a gente tem um gap aí também, um interregno de 2 anos, isso daí também é uma questão que a gente pode, eventualmente, se colocar. Será que em 2 anos, a gente tendo mais geólogos e outros profissionais atuando, a gente não poderia ter atualizado esses dados mais rapidamente, porque eles são
os dados que nos mostram como que a gente está, né, e para onde a gente pode ir. Mas, de qualquer maneira, nós temos aí quase 27 bilhões de reais injetados em 2018, perdão, né, na economia aqui do Paraná, e eles correspondem a quase 9% desse valor adicional fiscal, né, que está relacionado, então, com a riqueza gerada pelo nosso Estado e a fração dessa riqueza que retorna por meio de impostos para a nossa sociedade. E uma outra coisa interessante, né, é que se a gente compara a contribuição, né, dos produtos minerais não metálicos e os metálicos, ela é uma fração relativamente menor daqueles 9%, né? E a gente vê, então, que o principal contribuidor na nossa economia aqui acaba sendo a indústria relacionada com o petróleo e a transformação dele, né? Então, ali nós temos fabricação de coque, que em parte é utilizado na indústria cimenteira, produtos derivados do petróleo, biocombustíveis, né? E aí um ponto também para a gente se questionar, nós estamos tendo, nesses dias aí, a unidade antiga da Petrobras aqui em Araucária sendo negociada, né? Esse é um setor que contribui fortemente para a nossa arrecadação, a nossa sociedade. Bom, eu agradeço ao convite que me foi feito, né? Parabenizo os futuros geólogos, né? E alguns alunos meus atualmente, né? Estudantes pertencentes ao Student Chapter de Geologia Econômica da UFPR, tá? E retorno, então, para a Celeste, tá? Eu estou deixando aqui o meu e-mail também, aqueles que não têm contato direto comigo podem, por favor, eventualmente, entrar em contato. Obrigado. Muito obrigada, Germã. Ótima palestra. Ficamos muito felizes pelo trabalho, pela apresentação. Tem mais uns minutos para perguntas, se alguém tiver. Acho que eu falei demais, as pessoas estão até cansadas, né? Ou então é a timidez que mata. Mas vocês fiquem à vontade, né? Eventualmente alguma pessoa que tenha assistido, né? E agora não tenha um questionamento, futuramente, se quiser, o meu contato está aí também, né? E estou à disposição. A gente tem uma pergunta aqui, Germã. Ok. Geralmente, as pessoas têm uma visão negativa da mineração, visto principalmente as discrepâncias entre lucro e imposto arrecadado. Como podemos combater isso? Como? Eu não entendi o final. Como podemos combater isso? Essa pergunta, Brita, é muito interessante e pertinente, né? Se a gente vê o que é arrecadado de imposto pela atividade mineira, a gente vai ver que é uma quantidade significativa, né? Agora, o que é feito desse imposto é uma questão que precisa e deve ser discutida, né? De forma que, por exemplo, nós tenhamos profissionais que atuem na própria fiscalização da atividade mineira, que eles sejam bem remunerados, que eles sejam suficientes, né? Que eles tenham motivação, que eles tenham equipamentos para fazer essa fiscalização, né?
E se a gente pensar que, em nível nacional, esse órgão é a Agência Nacional de Mineração, a gente precisava garantir que esse órgão ele fosse um órgão que não tivesse dificuldades para atuar, mas eu tenho amigos que trabalham no antigo DNPM, atual Agência Nacional de Mineração, e eu sei que eles são poucos, né, e eles têm, assim, uma tarefa muito árdua, né. Então, esse é uma dos aspectos que eu acho que a gente deve avaliar. Como que a parte do que é arrecadado com a mineração retorne para o próprio órgão fiscalizador, de forma que ele tenha reais condições de fiscalizar, né, e que a gente não seja surpreendido, e espero que isso daí se torne cada vez mais raro, né, por situações como as ocorridas recentemente com as barragens das mineradoras de ferro, porque se você gera uma série de documentos, mas você não consegue, não tem tempo hábil para avaliá-los, a sociedade que deu a autorização para que aquela atividade que é necessária, é legítima, acontecesse, ela acaba ficando rendida, né? Uma outra coisa que eu acho que a gente também deve procurar fazer talvez até em função dessa parada que nós estamos obrigados a fazer, né, essa desacelerada em função aí da Covid-19, era no sentido da gente repensar essa premência que a gente tem de fazer tudo às pressas, né, de viver assim tão intensamente. Nós estamos, muitas vezes, fazendo uma atividade que realmente tem um impacto grande, né, no nosso entorno, mas sem muito planejamento. Então, se a gente pensa, por exemplo, que a gente precisa de areia, né, mas que a gente pode, eventualmente, ao fazer a lavra dessa areia, a gente pode estar também construindo um reservatório que vai permitir o acúmulo de água, que vai poder ser utilizado em épocas de estiagem, ou que esse reservatório ele vai poder servir como um amortecedor de enchentes. A gente passa a dar um valor maior àquela atividade, mas para isso a gente tem que pensá-la de uma forma mais ampla, né? E muitas vezes esses custos, né, eles acabam não sendo considerados, né? Quando você faz um planejamento, você não está pensando o que vai ser quando você fechar aquela mina, como que aquela comunidade no entorno, né, que muitas vezes está naquele local por conta da mineração, viveu naquele local muitas vezes porque eram empregados na indústria da mineração, mas uma vez que a mineração acabou, essas pessoas vão fazer o quê? Então, esse planejamento, ele é uma premência, uma necessidade para tornar essa atividade menos mal vista pela sociedade. Se a gente pensar que a Terra ela levou bilhões de anos aí para ser formada, né? Os depósitos minerais eles também levaram outro tanto aí para serem formados. E quando a gente começa a lavrá-los, a gente quer fazer tudo a toque de caixa. Isso é um ponto para a gente repensar também, né? Ok? Ok. Deixa eu ver se temos mais alguma pergunta. Temos um comentário relacionado a esse tema também, que a Luiz Mara
Parabéns pela geocomunicação. Precisamos trabalhar para demonstrar que a mineração compõe a base do nosso dia a dia. Uhum. Obrigado, Luzemar. Tamo junto. Professor, tem alguma forma que a gente pode utilizar lavras que não estão mais ativas? Tem alguma, como que eu posso dizer, outra forma de ser utilizado esse local? Aqui em Curitiba nós temos belos exemplos, né? Esses parques aí que foram mostrados, né? Que vocês mesmos destacaram no vídeo que vocês elaboraram, eles são exemplos disso, né? Mas além da própria utilização do espaço físico, né? Muitas vezes o que pode ser feito é o quê? Uma reavaliação daquele local em termos de novas tecnologias que permitam recuperar, por exemplo, um material que, num determinado momento, foi disposto como rejeito, né, porque o teor não era suficiente para ser aproveitado pela tecnologia de beneficiamento, de processamento mineral existente naquele momento, e isso daí a gente tem exemplos, né, a própria indústria de mineração de ferro, ela tem feito a reavaliação de rejeitos que foram dispostos em reservatórios de barragem, né? E, em muitos casos, está se fazendo, então, uma remineração desse material que já está moído, já está cominuído, né? Então, esse material é novamente processado e o minério de ferro, que é bem mais denso que a argila e a areia sílica, né, eventualmente existente, ele acaba, então, sendo reaproveitado. E outra possibilidade também é de você descobrir algum elemento, alguma substância que existia naquele material e que tenha valor econômico. Então, eu tive a oportunidade de ter um contato com uma mineradora de carvão em Santa Catarina, né? E essa mineradora, ela tinha um problema porque o carvão eventualmente está associado com sulfetos, pirita, né? E os sulfetos em contato com o oxigênio da atmosfera e a água, né, a umidade superficial, ele acaba gerando acidez, né, chamada drenagem ácida de minas. E nas pilhas e nas próprias minas dessa empresa, foi evidenciado essa questão, né, da geração de drenagem ácida, e aí no tratamento que eles tinham por lei que fazer para adequar a qualidade desse efluente, dessa água, né, que saía da área deles, né, eles desenvolveram um processo que neutralizava, né, aquela água e gerava um pigmento, né, e esse pigmento ele tinha um alto valor de mercado e a própria venda desse pigmento acabava pagando todo esse processo e ainda gerava um lucro para a empresa, né? Então, isso daí está associado o quê? Com estudo, né, com pesquisa, com profissionais capacitados, ou seja, com educação, né? E outra possibilidade também é você, com esses rejeitos ou resíduos, você tentar fazer descobrir alguma outra aplicação, né? Então, algumas coisas que vêm sendo discutidas, não só em função desses rompimentos de barragens em Minas Gerais, né, mas era o aproveitamento daqueles rejeitos para, eventualmente, fazer algum insumo para a indústria de construção civil, né, seja cimento, seja telhas, mas isso daí
também está atrelado a quê? A questão da rigidez locacional, né? Então, um dos pontos que a gente não abordou, mas que é importante quando se fala em rochas e minerais industriais, é que o valor desses materiais geralmente não é um valor muito grande, né? Diferente, por exemplo, de um ouro, né? Uma platina, que você pode produzir num local bastante ermo, as quantidades produzidas são pequenas, então você não gasta muito com transporte, mas o valor dele é muito caro. No caso desses produtos, né, que vêm de rochas e minerais industriais, você tem locais ou seja, jazidas próximas de locais onde esse material é demandado e que você produziria esse material a baixo custo, né? Então, se você tem que transportar por uma distância muito grande, aí, eventualmente, você não consegue justificar produzir um tijolo com argila que fique lá num reservatório de uma barragem de minério de ferro que está lá no meio do nada, né? Por exemplo, sei lá, numa região mais afastada ali de uma grande metrópole. Então, é um ponto a se considerar. Agora, eventualmente, se a gente pensar que o custo desse material ali, né, ao longo do tempo, e o risco eventualmente associado com aquela disposição, ele pode ser muito elevado, aí é uma matemática ou uma matemática diferente, né, que deve ser feita, mas que hoje, quando a gente é tão imediatista, a gente não contabiliza, e aí a gente acaba deixando esses reservatórios aí atulhados, né, de materiais e, eventualmente, sendo uma bomba relógio lá que está tic-taqueando para, em algum momento aí no futuro, gerar alguma situação extremamente perigosa e ruim, né? Obrigada, Guilherme. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Uhum. O pessoal parabenizou muito você aqui no chat. Obrigado. Acho que é isso mesmo. Não temos mais nenhuma pergunta. Então, Mais uma vez, por aceitar nosso convite. Muito obrigada pela palestra. Foi muito boa a discussão. E calma, deixa eu ver aqui um minuto. Mais uma obrigada. E o link vai estar, o link do certificado já está também no chat do YouTube. Muito obrigada, Irma, pela palestra. Obrigado a todos vocês, aqueles que tiveram aí a paciência de ficar com a gente, né? E estou à disposição aí para futuras conversas, debates, tá? E parabéns a vocês aí pela iniciativa, tá? Tudo de bom. Beleza, Irma. Obrigada. Valeu. Falou, valeu, Brito. Vou fechar aqui então, tá? Beleza. Ok, fiquem com Deus aí, se cuidem.